Vivemos nós o tempo que nos resta? Quando confrontados com o diagnóstico de doença terminal, como é que nos testemunhamos? Como é que nos vemos? Como é que nos veem os outros? Como é que encaramos a vida? Estaremos a morrer ou a viver? Nini, João, Francisco, Maria José e Djamila são pessoas que receberam o diagnóstico de uma doença grave, progressiva e incurável e, a dada altura das suas vidas, necessitaram de cuidados paliativos. Aceitaram dar o seu testemunho por um livro escrito por Sofia Teixeira, partilhando parte da sua vivência neste processo de doença. A Morrer ou a Viver, Histórias de Cuidados Paliativos, é o título do livro, que foi editado em maio de 2024 com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O título não é vão. Com ele, Sofia Teixeira propõe-nos pensar sobre a morte que só pode ser refletida em contraponto com a vida. Ou vice-versa. Pensar na nossa vida permite-nos refletir e planear os cuidados de saúde que desejamos para a nossa morte. Até porque a evolução demográfica da nossa sociedade aponta para uma crescente necessidade de cuidados paliativos, apesar das insuficientes respostas de cuidados na atualidade. Sofia Teixeira é jornalista e iniciou o seu trabalho enquanto freelancer numa agência de notícias das Nações Unidas, onde fez cobertura de questões relacionadas com o VIH-Sida em África. Escreve regularmente para o Notícias Magazine, Observador e Visão Saúde, onde se debruça sobretudo sobre saúde, saúde mental e comportamento. Neste seu livro, A Morrer ou a Viver, Sofia deixa-nos a pergunta que não se fecha numa resposta, mas que nos abre às mais difíceis interrogações. Olá, Sofia. Olá, Ricardo. Muito obrigado por estares e por teres aceitado este convite e, antes de mais, também obrigado por teres feito um serviço público tão conveniente, pertinente e importante ao escreveres este livro, a dar voz a pessoas que estiveram a viver um processo de doença e que contaram parte desta vivência e, portanto, gostava de começarmos esta conversa sobre o que é que te fez escrever sobre o tema de cuidados paliativos e o que é que te fez estar perto de pessoas que viviam este processo de doença. Sim, então obrigada mais uma vez pelo convite, é um gosto estar aqui contigo. Eu acho que assim, a resposta mais curta a essa pergunta é que eu no meu trabalho sou sempre movida pela minha própria curiosidade, não é? Portanto, esse é o meu processo, cada pessoa tem o seu, o meu processo de pensar nos temas e de escrita é muito ancorado nos meus interesses, nas minhas dúvidas, nas minhas inquietações, e eu no fundo quase que vou à procura de respostas às minhas próprias perguntas, não é? Esperando depois que haja outras pessoas interessadas nos mesmos temas que eu. Agora, dando-te assim uma resposta mais concreta do ok, mas e esse interesse vem de onde, não é? Eu quase que dividiria aqui, por um lado, num aspecto mais pessoal e no outro mais profissional, não é? Se é que chega a ser possível nós fazermos esta diferença. Mas o aspecto mais pessoal vem de uma frase que eu ouvi muitas vezes durante a infância e a adolescência e que eu acho que na verdade todos nós ouvimos a propósito de pessoas muito doentes, que é esta frase, o está a morrer, não é? E isto foi uma expressão ou foi uma frase que a partir de determinada altura me começou a gerar um certo desconforto. Porque, imagina, eu ia visitar a pessoa, não é? A pessoa muito doente que diziam que estava a morrer, e eu via uma pessoa com algumas limitações, com algum sofrimento, mas que para mim estava sobretudo a viver. E portanto o lado mais pessoal é este. Depois, no aspecto mais profissional, exatamente por eu trabalhar muito na área da saúde e da saúde mental, eu comecei a perceber-me aqui de facto deste vazio que havia, de uma certa falta de voz das pessoas com doença avançada, com doença progressiva, eventualmente em situação terminal, no espaço público e no espaço mediático, não é?
Ou seja, nós, jornalistas de saúde, eu acho que já desde há muito tempo que já não nos limitamos a ouvir só os médicos, os investigadores, os profissionais de saúde, não é? Há muito esta preocupação de dar voz ao doente e de saber o que é que o doente pensa sobre a sua própria doença, como é que a vive, as escolhas que faz, tudo isso. Mas achei que isto não existia em relação a pessoas que estavam já mesmo muito doentes e a viver o final de vida. No fundo, o sítio em que estas duas experiências se juntam é nesta pergunta, é neste meu interesse genuíno de saber como é que é estar, afinal, a viver uma fase tão difícil, não é? E eu acho que, inevitavelmente, no fim de se fazer esta pergunta, há outra pergunta que é inevitável, que é o que é que se pode fazer por estas pessoas. E, portanto, eu confesso que é aqui que entram os cuidados paliativos e é desta maneira que, no fundo, eu acabo por chegar a este tema e a este livro de testemunhos de pessoas que estão, de facto, a ser seguidas por cuidados paliativos. E são 5 pessoas ao todo. São histórias que são apresentadas em lugares muito diferentes, em fases de vida também muito diferentes, com idades diferentes, geografias diferentes também. Apesar de todas estas diferenças, o que é que encontraste de comum em todas elas? Eu diria que, se calhar, começando pelo óbvio, é comum o sofrimento em que todas as pessoas estão, não é? As pessoas e as suas famílias, porque é como dizes, apesar das doenças e das condições e das idades e das redes de suporte que as pessoas todas têm e de uma série de circunstâncias serem diferentes, a partir do momento em que têm todas elas critérios para ser seguidas em cuidados paliativos, de facto aquilo que elas têm em primeiro lugar em comum é esse sofrimento causado pela doença que têm. Depois eu diria que encontrei também em comum, não em todos os casos, mas em muitos deles, uma resistência inicial a este apoio, não é? Muito fundada em mitos e em ideias erradas sobre o que é isto dos cuidados paliativos e quase um certo medo desta palavra, não é? Eu lembro-me que uma das médicas que entrevistei dizia inclusivamente que muitos colegas, quando faziam a referenciação para cuidados paliativos, em vez de chamarem cuidados paliativos, chamavam cuidados continuados, para não assustar as pessoas, não é? Portanto, logo daqui se percebe todo o preconceito, na verdade, há aqui mesmo à volta desta expressão e destas duas palavras. Depois acho que mais à frente no percurso, aquilo que eu acabei por perceber também que elas tiveram em comum, ou que acabaram por ter em comum, foi passar dessa resistência inicial a uma convicção muito clara e que foi sempre expressa de uma maneira muito vincada e às vezes até muito emotiva, no fundo, da grande importância que este apoio acabou por ter para elas e para a família e para a maneira como conseguiram viver a sua vida. Falaste destes mitos e destes preconceitos associados a cuidados paliativos. Muitas das vezes, quando se fala de cuidados paliativos no espaço público, quando se fala até mesmo com profissionais de saúde, associam cuidados paliativos à morte e ao morrer e acham que de facto é só para pessoas assim. Quais é que foram exatamente os mitos e os preconceitos que foste encontrando, não só nas pessoas que viviam estes processos de doença, mas também nos profissionais de saúde com quem foste conversando? Eu acho que, estou aqui são tantos, não é? Eu acho que há muito esta ideia de que são para pessoas com doença oncológica, não é? Com cancro. Há muito uma associação às pessoas mais velhas.
há muito esta ideia que é muito odiada, e com razão, por todos os profissionais de cuidados paliativos, que estas são as equipas do já não há mais nada a fazer, não é? Eu também odeio. Exato. A ideia de que é dar compaixão e morfina, não é? Quando na verdade é uma área que do ponto de vista científico e técnico é super exigente e super complexa. Mais coisas. Houve uma ideia que encontrei também e que eu acho que é muito importante, é um mito que é muito importante desfazer, que é esta ideia ou este receio de que, ou seja, ao estar a ser acompanhado por cuidados paliativos, que se perca o direito ou o acesso a outro tipo de tratamentos, não é? Eu recordo, por exemplo, uma das entrevistadas estava a fazer quimioterapia e quando a filha lhe surge com essa proposta ou com essa ideia dela ser acompanhada por uma equipa de cuidados paliativos, o medo dela era: não, eu não quero, por um lado porque eu não estou a morrer, não é? Que é mais uma ideia pré-concebida, e por outro este receio de, se eu vou para cuidados paliativos, então se calhar vão deixar de me tratar, não é? Vão deixar de me fazer a quimioterapia, que neste momento em que eu ainda estou muito investida numa hipótese de cura, De esperança, se calhar. De esperança, não quero perder, não é? Eu acho que estes são os principais. Depois, eu acho que aquilo que é curioso é assim, entre os profissionais de saúde com quem eu falei, eu acho que não encontrei muitos mitos, porque os profissionais de saúde com quem eu falei para o livro são todos eles profissionais da área dos cuidados paliativos, não é? Agora, aquilo que os profissionais relatam é que os seus colegas médicos, enfermeiros, etc., que não têm de facto esta competência, têm também eles, ou seja, partilham também eles estes mitos e estes preconceitos de uma maneira que na verdade não é muito diferente, não é? Os mitos e os preconceitos não são muito diferentes daqueles que têm as pessoas que não são profissionais de saúde. De resto, há até um estudo português que faz essa comparação, e incrivelmente as diferenças não são muitas. Achas que estes mitos, estes preconceitos, estas distorções sobre o que são cuidados paliativos dificultam o acesso a cuidados paliativos? Achas que isto contribui para a falta de referenciação e para a falta até de investimento em cuidados paliativos em Portugal? A mim parece-me claro que sim, até porque antes da referenciação vem a identificação, e eu acho que o problema na verdade até começa logo aí, não é? Ou seja, eu acredito que um médico de família, um médico cardiologista, não importa, de qualquer especialidade, que identifique, que consiga identificar, não é, uma pessoa que beneficiaria de cuidados paliativos, eu quero acreditar que ele vai fazer essa referenciação. Portanto, eu acho que o problema surge ainda antes da referenciação, o problema surge na identificação, não é? E surge na informação, na verdade, não é? Porque se aquilo que o médico pensa ou acha é que está a enviar o doente para a equipa, que é a equipa do já não há nada a fazer, não é? Como eu te disse ainda há pouco, é natural que ele também não tenha, se calhar, muita motivação para fazer esta referenciação. Em relação aos pacientes, eu acho que há de facto uma grande desinformação. Acho que é importante as pessoas saberem que esta é uma área, ao contrário de muitas outras, em que a pessoa se pode autorreferenciar, em muitos casos. Ou seja, a maior parte das equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos, por exemplo, tem os seus contactos disponíveis nas páginas, e como é lógico, quer dizer que esta referenciação pode ser feita por um médico de um centro de saúde, por um médico do hospital de outra especialidade, mas se esse não for o caso, a pessoa pode de facto entrar em contacto diretamente com a equipa a solicitar uma consulta e será recebida. Acho que há uma diferença também, talvez seja importante dizer isto, em relação
à questão das pessoas aceitarem ou não este apoio, acho que há aqui uma diferença grande entre o universo dos adultos e o universo pediátrico, que eu acho que talvez seja importante falar, porque uma das coisas que percebi, nomeadamente falando com a pediatra da equipa intra-hospitalar e comunitária do Hospital de Coimbra, de facto aquilo que ela partilhou é que na área da pediatria muitas vezes começam efetivamente a ser os pais a procurar este apoio, não é? Até porque ouvem falar de outro pai ou de outra família que está a ter este apoio e que, no fundo, partilham o grande impacto que isso acabou por ter na saúde da criança, no bem-estar da família, e, portanto, vai havendo um bocadinho esse passa-palavra que faz com que sejam as próprias pessoas a procurar este apoio. No mundo dos adultos, muitas vezes isso também acontece. Há uma das situações no livro em que o caso é precisamente esse, ou seja, acaba por ser uma filha, neste caso aqui ao contrário, que procura esse apoio para a mãe. E pronto, e é isso. Para além dos profissionais, ou melhor, para além das histórias de vida que tu partilhaste destas 5 pessoas, também entrevistaste alguns profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, não estou certo, psicólogos. Sim. Portanto, todos eles também em contexto paliativos, todos eles também diferentes. O que é que encontraste de comum com estes profissionais de saúde? Encontrei pessoas muito centradas nas pessoas e não nas doenças que as pessoas têm. Fala-se muito hoje em dia desta questão da medicina centrada na pessoa, não é? E que se define no fundo por não haver este tratamento quase chapa 5 de eu tenho aqui este conjunto de coisas para oferecer e então eu vou tentar dar à pessoa aquilo que tenho para oferecer. E em todos estes casos, todos estes profissionais, aquilo que eu observei sempre é que há sempre uma preocupação maior em escutar, não é? Primeiro nós escutamos aquelas que são as necessidades e as ansiedades e as angústias da pessoa e depois nós vamos às nossas ferramentas para ver então o que é que temos para lhe oferecer. Portanto, eu acho que uma grande capacidade de escuta também entre todos eles, que eu acho que é muito importante e eu acho que é uma competência que eu diria que é subvalorizada, não é? As pessoas tendem sempre a pensar que ouvir não é fazer nada e ouvir já é fazer alguma coisa, não é? É fazer muito. É fazer muito, não quer dizer que não haja depois outras coisas que se podem e que se devem fazer, não é? Mas o princípio tem que ser esse. Depois, por outro lado, eu acho que me surpreendeu e se calhar era um preconceito que eu próprio também tinha. Eu achei, sabes, que ia assim encontrar pessoas tristes, pessoas que se olhava e que eu ia sentir que carregavam um bocadinho o mundo às costas e curiosamente encontrei exatamente o oposto. Encontrei pessoas muito sorridentes, muito espirituosas, muito com muito sentido de humor, exatamente porque se calhar este trabalho que fazem, não é, lhes permite valorizar tudo isso e valorizar a vida de uma maneira completamente diferente. É talvez também uma das distorções de cuidados paliativos. Um dos mitos e dos preconceitos que falávamos há pouco é este, que há um desinvestimento em cuidados paliativos, em que não há mais nada a fazer e, portanto, que se faz muito pouco. E que na verdade não é isso, não é? Há um investimento muito grande na pessoa, como disseste, e estava a ouvir-te, e de facto também eu encontro nos meus colegas, não só da equipa onde eu trabalho, mas também todas as outras, este chão comum de estarmos ao lado das pessoas e de escutarmos e de as ajudarmos naquilo que elas precisam de ser ajudadas e naquilo que nós temos para lhes oferecer, claro. Mas começando por estar, há uma das psicólogas que diz essa frase que eu acho que é uma frase muito bonita, que é
numa primeira fase, aquilo que é necessário é estar com a pessoa onde ela está. Não é? E estão em lugares muito diferentes, no sentido de estarem adaptados ou não à circunstância da doença, de estarem mais aceitantes ou não relativamente à doença. Há pessoas que estão nessa fase, há pessoas que não estão nessa fase e que ou que negam ou que têm dificuldade em aceitar o diagnóstico ou o prognóstico. E era uma pergunta que também te queria fazer. Nestas histórias, e tu estiveste com estas pessoas ao longo de algum tempo, a fazer algumas entrevistas que se passaram no tempo, foi notório para ti perceberes estas fases de aceitação ou de adaptação à doença em algum das pessoas que acompanhaste? Sim, eu diria que se calhar um bocadinho em todas, num dos casos, e se calhar abrindo aqui, levantando aqui uma ponta do véu para uma das histórias, em que eu diria que isso é muito óbvio, que é de facto este caso de uma das entrevistadas e de uma das famílias que foi acompanhada, que foi a Maria José Mestre de Beja, que é uma senhora que está de facto com cancro metastizado, diagnosticado, e que das primeiras vezes que eu falo com ela está completamente em negação. Não quer saber muito bem para onde é que o cancro metastizou, não quer saber qual é que é o seu prognóstico, zanga-se com a filha quando a filha faz esta referenciação para cuidados paliativos, porque diz ela, não é? Isto é uma citação, eu não estou a morrer. E depois é uma pessoa que de facto ao longo dos meses, ao longo de quase um ano, acaba por fazer aqui um trajeto gigante com o apoio da equipa e das várias valências que a equipa tem. Uma das primeiras visitas que ela recebe em casa é da psicóloga, porque se sente, por exemplo, muito ansiosa e diz que não sabe porquê, não é? E depois diz uma frase lindíssima, no fim de receber essa visita da psicóloga, que é: acredita que ela me ajudou só com palavras, não é? E que progressivamente, no fundo, à medida que vai havendo um agravamento do quadro clínico, não é? Vai havendo um apoio cada vez maior da equipa, acaba por ficar a ser cuidada em casa, não é? Porque toda a família acaba por ser envolvida no processo e toma esta decisão, e acaba por ser posta em sedação paliativa, sendo que isto é uma escolha dela, é uma coisa muito conversada, que eu acho que é uma coisa super importante também, não é? E é de facto um dos pilares dos cuidados paliativos, e não é à toa esta questão da comunicação e esta questão de poder haver conversas francas e honestas e abertas, para a pessoa saber o que é que pode esperar, quais é que são as escolhas que tem, poder ser um agente ativo, não é, e estar empoderada em relação às escolhas que toma, e que no fundo é isso, não é? Algumas das suas últimas palavras antes de ser colocada em sedação paliativa são no sentido de agradecer o imenso apoio que a equipa lhe dá durante todo esse ano, quando na verdade vamos ler aquilo que ela dizia um ano antes, e era: eu não quero esta equipa na minha vida porque eu não preciso deles, não é? Portanto, eu acho que é uma história em que é assim muito evidente essa trajetória e esse caminho que a pessoa faz, em que quase que, apesar de haver um agravamento do ponto de vista clínico, quase que há uma melhoria do ponto de vista da saúde mental, do bem-estar e da maneira como a pessoa consegue encarar e lidar a dificuldade com que está. Estar consigo e com os outros, no fundo, sim. Não é? E nos familiares, não sei se isso no livro se calhar não ficou tão claro,
Quando tu escutaste e entrevistaste alguns familiares de algumas pessoas, também sentiste diferenças na adaptação a esta fase? Ou já estavam todos eles com noção prognóstica, com noção da evolução natural da doença? Eu acho que entre os familiares, deixa-me aqui pensar assim nos vários casos, entre os familiares, pois houve aqui situações muito diferentes. De facto, eu acho que os casos são todos eles muito diferentes e aí não consigo encontrar assim nenhum ponto comum Faço esta pergunta para te dar. Habitualmente costumamos falar sobre a conspiração do silêncio, que é uma coisa muito comum em cuidados paliativos. Neste sentido, queremos proteger os nossos. Não falamos sobre as coisas que achamos que os vão deixar tristes, desesperançados, angustiados. E nesta tentativa de os protegermos, não falamos sobre o avanço natural da doença, o prognóstico, o que é que vai acontecer. Não se despedem, não conversam sobre lugares que são difíceis. Era mais neste sentido, se sentiste que havia alguma conspiração do silêncio entre alguns familiares em não comunicarem uns com os outros, em não falarem abertamente sobre o diagnóstico ou sobre o prognóstico, ou se, também pode ter acontecido, as pessoas estavam mais ou menos ao mesmo nível e estavam todas mais ou menos situadas no mesmo lugar. Sim, eu acho que pode ter havido aqui apesar de eu não detalhar isso de facto muito no livro, pode ter havido aqui situações em que a dita conspiração do silêncio estava a ocorrer. Mas eu acho que mais uma vez as equipas depois têm um papel muito importante aí nessa facilitação, não é? De se passar daquilo que não é dito, e tu dizias, as famílias muitas vezes não querem dizer isso por uma questão de proteger a pessoa. Eu acho que as famílias, e quase todos nós, não é? Temos muita dificuldade em ter essas conversas, não só do ponto de vista de proteger os outros, mas porque elas são difíceis e desconfortáveis. São desconfortáveis para nós, não é? Eu acho que basta ver, eu acho que já toda a gente se consegue relacionar com esta experiência de ir visitar alguém que está num hospital e que está muito doente e a pessoa começar a dizer, se calhar para onde já não estou cá, não penses nisso. Não é? Eu não penso nisso, não digas otimismo. isso. E se calhar... uma coisa... Se calhar a pessoa até tinha, ou seja, a pessoa estava a tentar iniciar uma conversa muito importante de ter sobre aquilo que sente, sobre o lugar em que está, sobre como é que isso é para ela, e isso é-lhe completamente bloqueado exatamente por causa do desconforto dos outros, não é? E perde-se assim a oportunidade, se calhar, da pessoa de dizer muitas coisas que era importante para ela dizer, não é? Exatamente porque há esse desconforto. Por isso sim, ou seja, num dos casos eu acho que isto talvez tenha começado por existir, mas exatamente porque havia uma equipa aqui a facilitar esse processo, não é? Nomeadamente através da realização de uma conferência familiar e tudo isso, não é? As coisas acabam por ser depois postas em cima da mesa com muito cuidado e com muita gentileza, mas de uma forma mais clara, não é? Portanto, porque... No fundo, também toda a gente tem decisões para tomar, não é? O paciente tem decisões para tomar, mas a família muitas vezes também tem decisões para tomar, nomeadamente do ponto de vista de será que nós conseguimos gerir isto em casa ou será que não conseguimos, não é? Portanto, tem esse silêncio, é uma força de bloqueio, não é? Que impede a tomada de decisão e, portanto, ele não pode existir, na verdade. Sim, que impede o discurso, que impede o confronto com... E era uma das perguntas que eu também tinha aqui para te fazer, que era relativamente ao título do livro, que tem o verbo morrer. Foi fácil a escolha deste título? Foi fácil a aceitação por parte da editora? Este título, como é que tem sido a reação também do público ou das pessoas com quem tens conversado após o lançamento do livro sobre o livro, o título, o tema? Então, a aceitação da parte da Fundação Francisco Manuel dos Santos foi total, com cada uma das palavras que eu escrevi, a título incluído.
foi fácil para mim, porque, e se voltarmos ao início desta conversa, não é? E àquele que também foi o início do meu processo, no fundo essa era a minha pergunta inicial, não é? Da tal frase que me causava desconforto, que era: esta pessoa está a morrer, não é? E a pergunta que eu fazia e o desconforto que eu sentia era: está a morrer ou está a viver? De maneira que foi uma coisa muito intuitiva e muito orgânica, no fundo, transformar esta pergunta ou esta dúvida em título. Da parte das pessoas que leem, eu acho que temos reações muito variadas. Eu acho que as famílias, em primeiro lugar, eu acho que dizer isso porque também é importante para mim. Gostaram daquilo que leram e sentiram os seus familiares e sentiram-se a si próprios também muito reconhecidos no livro, e isso é muito importante para mim. São assim, não é que haja leitores de primeira e leitores de segunda, mas de facto os leitores que no fundo foram também participantes, naturalmente a opinião deles acaba por ter um peso grande para mim. Depois, ao mesmo tempo, temos pessoas, imagina uma pessoa da minha família que eu adoro, não é? E que gosta muito de mim, mas que me disse: Sofia querida, desculpa, mas este é um livro que eu não vou ler, não é? Porque para mim este é um tema completamente tabu, não é? E que voltamos aqui um bocadinho à questão do desconforto com estes temas que muita gente sente. Portanto, tem havido assim opiniões e, no fundo, sensibilidades diferentes, não é? Esta pergunta vem também no sentido que aquilo que eu sinto enquanto paliativista e atento àquilo que vai sendo publicado, produzido, comunicado no espaço público, é que quando se fala sobre processos de doença há sempre a questão de vencer o cancro, como se quem se curasse fosse os grandes vencedores e quem não se cura são os derrotados e são aqueles que não tiveram força suficiente. E este também é um preconceito que a mim particularmente me incomoda. Como se a morte fosse um fracasso, não é? Exatamente. Dos médicos e da pessoa que morre. É isso mesmo, sim. E, portanto, quando existe espaço para se falar das doenças, do processo de adoecer, há sempre agarrado a isto... É um guerreiro, ele venceu o cancro já uma vez, com todo o mérito. As pessoas, o curar é uma coisa que deve ser de facto celebrada, obviamente, não esquecendo que de facto a cura não depende necessariamente só da força individual de cada um, porque se assim fosse toda a gente estaria curada, não é? E este foi uma coisa que eu achei interessante no título e no tema do livro, trazer histórias de pessoas que passaram, e algumas das pessoas que estão retratadas no teu livro já faleceram, e portanto isso também é muito importante, dar voz e dar espaço para que as suas histórias ecoam nos outros. É um bocadinho o legado que deixam também, sim. E ia-te perguntar também, quando tu fizeste estas entrevistas, foste a contextos muito dispares, foste à comunidade, foste às equipas intra-hospitalares e às equipas de internamento. Como é que tu encontraste a realidade de cuidados paliativos em Portugal? Era uma coisa que já tinhas noção? Surpreendeu-te? Ficaste com esperança? Pessimista? Como é que foi este processo de descoberta? Olha, eu acho que posso responder de duas maneiras a essa pergunta. Olhando para aquilo que foram as minhas experiências muito positivas com as equipas, com a capacidade de entrega que têm, com o nível de preparação, de empenho, de humanismo, isso faz-me sentir otimista, não é? Olhando para aquilo que são os números, não há como não ser extremamente pessimista, não é? Porque aquilo que de facto se lê e se percebe, olhar para os relatórios, e percebendo que só 30% das pessoas têm acesso a estes cuidados,
que a OMS estima que daqui a 20 ou 30 anos este número suba em 50%. Ainda agora eu penso que o mês passado saiu o relatório de outono do Observatório Português de Cuidados Paliativos, que mostra, quer dizer, que mais uma vez há falta de camas, há falta de médicos, há falta de tempo dos profissionais, não é? Eu acho que tenho esta percentagem na cabeça, eu acho que cerca só de 37% dos médicos das equipas têm competência em medicina paliativa, que eu acho que é uma coisa que nos devia preocupar a todos. A vasta maioria dos profissionais não estão dedicados a 100%, não é? Porque isto não basta dizer, ou seja, nós temos poucas camas, temos poucas equipas comunitárias, temos muitas assimetrias, não é? Regionais, a pessoa pode ter, é uma questão, ter acesso, na verdade é uma questão de sorte ou de azar, onde se vive. E depois, mesmo onde há equipas, as equipas são muitas vezes completamente subdimensionadas, não é? Não basta dizer que nós temos uma equipa se o médico daquela equipa tem 10 horas por semana para prestar cuidados paliativos e está a fazer outra coisa qualquer o resto do tempo, não é? Portanto, desse ponto de vista, parece-me que o cenário não é muito animador, não é? E as pessoas têm também, de facto, que reclamar o acesso a um direito que têm, e sobre um tema que cedo ou tarde lhes vai dizer respeito, que eu acho que isto é muito importante, não é? Porque isto é um dos subtítulos do livro, isto é de facto sobre o futuro de todos nós, não é? Não sei se o objetivo do livro, ou quando foste fazer estas entrevistas, foi responder necessariamente à pergunta que tu fazes no livro, mas após este tempo de escrita, após este tempo de edição e de reflexão também, porque já foi editado há algum tempo, conseguiste responder à pergunta do título do livro? O que é que a escrita deste livro te ensinou? Eu acho que a pergunta é uma pergunta retórica desde o início, no sentido em que para mim a resposta sempre foi que de facto estamos inevitavelmente a viver até ao fim. Agora, se me perguntas também o que é que aprendi, eu acho que não é possível ter tantas horas de conversa com pessoas nesta situação sem de facto sem nós mudarmos também um bocadinho, não é? E sem fazermos uma reflexão sobre a nossa própria vida, eu senti muitas vezes a pessoa fazia-me uma pergunta para si própria em voz alta, é mais isso. E eu dava por mim a ir para casa a fazer aquela pergunta a mim própria também, não é? Mas e se fosse eu, não é? E se fosse eu que estivesse nesta situação, o que é que seria importante para mim, não é? Ou quando eu estiver nesta situação, o que é que eu vou... Qual é que é quase a história sobre a minha vida que eu vou querer contar, não é? E, portanto, sim, eu fui fazendo essa reflexão também ao mesmo tempo que as pessoas faziam a reflexão delas, no fundo. E eu acho que isso terá, de certa forma, até mudado um bocadinho aquilo que são os meus valores, aquilo que são as minhas prioridades, a maneira como eu escolho gastar o meu tempo. E é isso, e quase a história, viver de uma maneira mais alinhada com aquela que é a história que eu vou um dia poder querer contar sobre aquilo que foi a minha vida. E é por isso que as perguntas são mais importantes que as respostas, muitas das vezes. Sim. E muito obrigado, Sofia, por ter estado aqui connosco a conversar sobre um tema tão importante. Obrigado, Sofia. Obrigada eu.